Ar Frio. Autor: H.P. Lovecraft. Narração: F.A. Santarém. Parte 1. Indagas-me por que receio as rajadas de vento frio. Por que tremo mais que as pessoas comuns ao entrar em um aposento gélido e sinto náusea e repulsa quando a friagem da noite se insinua, furtiva, pelo calor de um suave dia de outono. Há quem diga que eu reajo ao frio de um modo semelhante ao que outros reagem ao fedor, e serei o último a desmentir essa impressão. O que farei será relatar a situação mais horripilante em que já me encontrei e deixar a ti a tarefa de julgar se ela representa ou não uma explicação satisfatória para essa minha esquisitice. É falso imaginar que o horror esteja associado de maneira indissolúvel com o negrume, o silêncio, a solidão. Eu o conheci no esplendor fulgurante de uma tarde de sol, em meio ao clangor da metrópole e no ambiente apinhado de uma pobre e comuníssima casa de pensão, tendo ao meu lado uma senhoria prosaica e dois homens robustos. Em meados de 1923, eu consegui um emprego enfadonho e pouco rentoso em uma revista em Nova York. E na impossibilidade de pagar o aluguel de uma moradia decente, comecei a vagar de uma pensão barata para outra em busca de um quarto que combinasse as qualidades de limpeza adequada, mobiliário tolerável e preço bastante módico. Constatei, antes que passasse muito tempo, que só me restava optar entre diferentes males. Entretanto, pouco depois, dei com uma casa na Rua 14 Oeste que me repugnava muito menos do que as outras que eu havia experimentado. Era uma mansão de grés pardo com 4 pavimentos que datava de maneira aparente aos fins da década de 1840, com mármores e madeirames cuja magnificência enodada e manchada lembrava que no passado o prédio conhecera altos níveis de elegante opulência. Os quartos, amplos e de enorme pé direito, decorados com um papel de parede inacreditável e com cornijas ridiculamente complicadas, tinham um deprimente bafo de bolor, bem como um vago cheiro de cozinha. Entretanto, o chão era limpo, a roupa de 3 camas bastante aceitável, e a água quente nem sempre estava fria ou desligada, de modo que vinha considerar a casa como um lugar pelo menos suportável para hibernar até poder realmente voltar a viver. A senhoria, uma espanhola desmazelada e quase barbada, chamada Herrero, não me amolava com mexericos ou reclamações a respeito da luz que eu deixava acesa até tarde em meu quarto, no 3º andar, dando para a rua. E os demais pensionistas eram tão sossegados e calados quanto se poderia desejar. Eram na maioria espanhóis, só um pouco acima do nível mais grosseiro e ínfimo. O único motivo realmente sério de aborrecimento era o ruído dos bondes na rua. Eu já estava residindo ali por umas 3 semanas, pelo menos, quando ocorreu o primeiro incidente insólito. Certa noite, por volta das 8 horas, escutei um barulho como que de líquido que caísse no chão e de repente me dei conta que já fazia algum tempo que o ar estava impregnado de um penetrante odor de amônia. Olhando em torno, vi que o teto estava molhado e gotejante. Parecia que a infiltração provinha de um canto do lado que dava para a rua. Ansioso por cortar o mal pela raiz, desci depressa para falar à senhoria, que me garantiu que o problema seria logo resolvido. "El Dr. Muñoz", comentou ela, subindo as escadas correndo em minha frente, "deve ter derramado seus produtos químicos. Está fraco demais para cuidar de si próprio, cada vez mais fraco, pero no tiene nadie que pueda ayudarlo. É muito esquisito que essa doença dele toma banhos e cheiros estranhos o dia inteiro, nem pode ficar nervoso ou sentir calor. Ele mesmo arruma o quarto. O
quartinho dele vive cheio de garrafas e máquinas e ele não pratica mais a medicina. Mas antigamente ele foi famoso. Mi padre ouviu falar dele em Barcelona e há pouco tempo tratou o braço do bombeiro que cuida do encanamento e que começou a doer de repente. Ele nunca sai, só vai até o terraço e mi hijo Esteban traz para ele comida, roupa limpa, remédios e produtos químicos. Deus, a quantidade de sal amoníaco que este homem usa para se refrescar. A senhora Herrero desapareceu pela escada do quarto andar e eu voltei para o meu quarto. A amônia parou de pingar e eu sequei a que havia caído. Enquanto abria a janela para arejar o cômodo, ouvi os passos pesados da senhoria no andar de cima. Quanto ao Dr. Munhoz, eu nunca havia escutado seus passos, lentos e macios. Só havia escutado um ruído que parecia ser o de um mecanismo com motor a gasolina. Fiquei a imaginar, por um momento, qual poderia ser a estranha enfermidade desse homem e se sua recusa obstinada em aceitar auxílio não resultaria de uma excentricidade infundada. Lembro-me de ter tido um pensamento banal, o de quanto é patética a situação de uma pessoa eminente que decaiu socialmente. Talvez eu jamais viesse a conhecer o Dr. Munhoz se não fosse o ataque cardíaco que de repente me acometeu em uma tarde em que eu estava escrevendo em meu quarto. Médicos haviam me falado do perigo que representavam tais crises e eu sabia que não havia tempo a perder. Por isso, ao me recordar do que a senhoria tinha dito sobre a ajuda que o inválido prestara ao bombeiro, arrastei-me pela escada e bati debilmente a porta do quarto que ficava em cima do meu. Minha batida foi respondida em bom inglês por uma voz furiosa, mais ou menos à direita, que me indagou o nome e profissão. Uma vez respondidas as perguntas, abriu-se um pouco a porta ao lado daquela em que eu batera. Recebeu-me uma lufada de ar frio e, embora o dia fosse um dos mais tórridos do fim de junho, tive um estremecimento ao transpor a porta e entrar em um espaçoso apartamento, cuja decoração suntuosa e de bom gosto constituiu uma surpresa naquele ninho de penúria e miséria. Um sofá dobrável atendia, agora de dia, a sua função de sofá, e o mobiliário de mogno, o magnífico papel de parede, as pinturas antigas e as esplêndidas estantes de livros indicavam antes o estúdio de um fidalgo que um quarto de pensão. Percebi então que o quarto que ficava sobre o meu, o quartinho com garrafas e máquinas mencionado pela senhora Herrero, era simplesmente o laboratório do doutor e que seus aposentos principais ficavam naquele amplo apartamento adjacente, cujas alcovas corretas e o grande quarto de banho me permitia ocultar toda a roupa e objetos gritantemente utilitários. O Dr. Munhoz, evidentemente, era um homem com berço, cultura e excelente bom gosto. A figura que eu tinha diante de mim era de um homem baixo, mas muito bem proporcionado, trajado em uma indumentária um tanto formal, de corte e feitio perfeitos. Um rosto bem feito, de expressão senhoril, mas em nada arrogante, tinha a orná-lo uma barba aparada e um pouco grisalha, enquanto o pincelim antiquado se antepunha a olhos grandes e escuros, equilibrando-se em um nariz aquilino que dava um toque mourisco a uma fisionomia em tudo mais marcadamente celtibérica. Uma cabeleira vasta e bem tratada, que indicava visitas regulares de um barbeiro, partia-se com muita elegância sobre a testa alta. E toda a impressão que aquele vulto transmitia era de acentuada inteligência, origens nobres e excelente educação. Não obstante, ao contemplar o Dr. Munhoz naquela lufada de ar frio, fui tomado de uma repugnância que em nada seu aspecto poderia justificar. Somente sua tez, que se inclinava à palidez e à frieza do toque de sua mão, poderiam ter me dado uma base física para essa sensação. Porém, mesmo essas coisas teriam de ser relevadas, dada a notória invalidez do homem. É ainda possível que tenha sido aquele frio singular que me indispôs,
pois tamanha gelidez era anormal em um dia tão quente, e o anormal sempre desperta aversão, suspeita e temor. No entanto, a repulsa logo cedeu lugar à admiração, uma vez que a extrema perícia daquele estranho médico se manifestou incontinente, a despeito da algidez e do tremor de suas mãos. A um olhar, ele compreendeu minhas necessidades, atendendo-as com habilidade de mestre. Enquanto me assistia, consolava-me com voz harmoniosamente modulada, embora de maneira inusitada, oca e sem timbre, assegurando-me ser o mais implacável dos inimigos da morte e que havia dissipado sua fortuna e perdido todos os amigos em uma vida inteira de experiências extravagantes dedicadas à repressão e extirpação de tamanho flagelo. Parecia haver nele um certo fanatismo benevolente, e ele não cessava de divagar, enquanto me auscultava o peito e preparava uma beberagem de drogas trazida de seu pequeno laboratório. Era evidente que a companhia de uma pessoa bem-nascida representava para ele uma rara novidade naquele ambiente de indigência e o levava a uma desusada loquacidade, ao ser empolgado por recordações de dias melhores. Sua voz, embora estranha, era ao menos apaziguadora, e eu não percebia sequer o som de sua respiração enquanto ele pronunciava aqueles longos períodos tão cheios de lhaneza. O doutor procurava afastar meus pensamentos da crise cardíaca, discorrendo sobre suas teorias e experiências. Lembro-me bem do tato com que ele procurou consolar-me da debilidade de meu coração, insistindo em que a vontade e a consciência são mais fortes do que a própria vida orgânica, de forma que, se uma organização física for originalmente saudável e preservada com cuidado, pode sim, mediante um realce científico dessas qualidades, reter uma espécie de animação nervosa, apesar das mais sérias lesões, defeitos ou mesmo ausências no conjunto de órgãos específicos. Algum dia, disse-me ele meio a brincar, poderia me ensinar a viver, ou ao menos manter alguma espécie de existência consciente, até mesmo sem coração. Quanto a si, afligia uma série de enfermidades que exigiam um regime rigorosíssimo, que incluía o frio constante. Qualquer elevação marcada da temperatura poderia, caso se prolongasse, afetá-lo de maneira fatal, e a frialdade de sua moradia, cerca de 13 graus centígrados, era mantida por um sistema absorvente de arrefecimento a amônia. As bombas do sistema eram impulsionadas pelo motor a gasolina que eu já escutara de meu quarto. Aliviado de minha crise em um tempo maravilhosamente breve, deixei aqueles aposentos frígidos como discípulo e servidor do talentoso recluso. Depois disso, fiz-lhe várias visitas, devidamente agasalhado. Ouvia-lhe o relato de pesquisas secretas e resultados quase espantosos e estremecia um pouco ao examinar os volumes incomuns e inacreditavelmente antigos em suas estantes. Por fim, convém acrescentar, fiquei quase curado para sempre da minha doença, devido à sua terapia tão efetiva. Ao que parece, ele não desenhava os encantamentos dos medievalistas, porquanto acreditava que essas fórmulas crípticas contivessem raros estímulos psicológicos que poderiam, concebivelmente, exercer efeitos singulares na substância de um sistema nervoso que tivesse sido abandonado pelas pulsações orgânicas. Comoveu-me o que ele contou sobre o idoso Dr. Torres, de Valência, que compartilhara com ele suas primeiras experiências e que cuidara dele por ocasião da grave enfermidade que o acometera 18 anos antes, e da qual procedia sua atual debilitação. Pouco depois de haver o venerando facultativo salvo colega, ele próprio sucumbira ao horrendo inimigo que combatera. Possivelmente, o esforço tivesse sido excessivo. O Dr. Munhoz deixou claro, em sussurros, conquanto não descesse a minúcias, que os métodos de cura haviam sido excepcionalíssimos, envolvendo cenas e processos desaprovados por galenos idosos e conservadores.
passar das semanas, observei com pesar que, com efeito, meu novo amigo estava, lenta mas inequivocadamente, perdendo suas forças, tal como sugeria a senhora Herrero. O aspecto lívido de sua fisionomia se intensificava. A voz se fazia mais vazia e indistinta. Seus movimentos musculares mostravam menor coordenação. Seu espírito e sua força de vontade revelavam menos fortaleza e iniciativa. Ele não parecia de modo algum desatento a essa triste transformação, e pouco a pouco, tanto sua expressão quanto sua conversa foram adquirindo uma ironia desagradável que restaurou em mim a repulsa sutil que havia sentido de início.